morte e sono, duas coisas que se completam, que se repetem ao mesmo tempo. Porque Thanatos, o deus grego da morte, é irmão de Hypnos, o deus grego do sono. E a natureza nos faz acreditar por milhares de anos que o sono é uma maneira de recuperar energia. Eu consigo provar que isso é mentira, por causa que o sono, ele não basta somente nos apagar, deixarmos inconsciente, ele nos mata de uma forma bem sutil, discreta e temporária. Energeticamente falando, a gente recupera por noite de sono uma banana grande, 3 maçãs ou então um 27% de uma paçoca. 27? Não, 97% de uma paçoca. E isso porque nós temos 8 horas de sono por noite. Koalas, por outro lado, eles têm 22 horas de sono por noite. Já elefantes, eles preferem muito mais 4. E quando nós vamos fazer uma mera comparação aqui, bem leiga, humanos gordos e grandes, pesando aí seus 100 quilos, tem uma diferença para elefantes de estatura inferior a 50 vezes. Mesmo nós dormimos 2 vezes mais, eles sendo 50 vezes maiores e mais pesados, ainda assim nós recuperamos a mesma quantidade de energia. Se liga, a natureza ela gasta muito esforço para valorizar o sono. Então você vai dar o seu like e vai se inscrever no canal, porque eu valorizo o seu like, a sua inscrição. Aproveita e comenta alguma coisa porque é importante para mim também. Todo ser semi-inteligente do planeta, ou pelo menos a maioria esmagadora dele, precisa de um momento onde ele fica desligado, completamente desconectado, onde ele gentilmente e rapidamente morre. E isso acontece através do sono e ficamos completamente vulneráveis, sem o que poder fazer durante determinadas horas, para nós 8 horas. E por isso alguns povos em casos extremos na selva e alguns animais desenvolveram sono unihemisférico, que é basicamente metade do nosso cérebro dorme e a outra metade fica só em alerta caso ele tenha que perceber algum movimento e já agir com rapidez. Isso acontece muito com os golfinhos. Os golfinhos eles têm que respirar conscientemente. Se eles se esquecerem de respirar, eles morrem. Isso é muito mais comum do que você pensa. E os golfinhos eles têm que fazer o quê? Eles ficam na superfície na hora do seu sono e vão nadando. E metade do seu cérebro ele fica responsável por captar e liberar o ar e a outra metade dorme. E essa é a nossa salvação, por causa que se não fosse isso estaríamos mortos, não é? Mas e todo o resto que não tem isso, e quando está morto, está apagado. Bora lá, jogo rápido. Sono ou morte? Suas ondas cerebrais começam a abaixar aos poucos e você vai meio que lerdando. Depois o seu pulso ele vai abaixando a frequência e você começa a sentir mais frio, toda aquela adrenalina ela vai embora, toda aquela sua felicidade ela vai se apagando e tudo vai ficando mais neutro e as coisas vão se esvaindo até que nada importa, até que sono. Etapa 3, sono profundo. E é o início do sono profundo, que não é nada de importante, por isso etapa 4. Na etapa 4 nós começamos a produzir tecido, começamos a produzir massa muscular e é aquela etapa onde 80% dos sonhos acontecem. E nosso rosto treme pra caramba, nossos olhos também. É um sono REM, que é comumente chamado, né? E, cara, pra ser bem sincero, isso é como se fosse um ensaio com a morte. Mas bora falar de coisa boa. Dentro do sono REM, nós temos uma coisa ótima. Sonhos. Como eu já falei anteriormente, 80% dos sonhos vai acontecer aqui. E, cara, quando a gente tá sonhando é tudo muito alegre. Nós realizamos sonhos, nós vivemos aventura. Tudo é possível dentro de um sonho. E é maravilhoso, afinal de contas, é o sonho que nos proporciona tudo na nossa vida que a gente quer. A gente viaja nas imaginações e é tudo perfeito, é um mundo mágico. Mas e quando a gente não está sonhando? Na real, tudo que resta pra gente quando não estamos sonhando é o vazio e o esquecimento. É como se a morte estivesse só sendo tímida com a gente, por causa que nós estamos no vácuo do espaço. Não tem absolutamente nada ao nosso redor, nós não temos consciência de nada. É como se enquanto tudo isso, a morte estivesse bem aqui, ó. E ela não tem coragem de chegar e
falar oi, mas ela fica lá, ela tá te observando, você não sabe que ela tá lá. Tanto que quando ela aparece, quando ela vai embora, são períodos que você não se lembra. Mas ela tá lá, sempre observando. Se por algum acaso recebêssemos hoje o alerta de que simplesmente cairia um asteroide na Terra e que ele acabaria com tudo em 6 anos, possivelmente, muito possivelmente, antes de 6 anos, tudo se acabaria em guerras, drogas, prostituição, tudo aconteceria em grandes escalas e massas. E essa é a triste realidade do ser humano. Mas se avisasse que ia cair um asteroide, que só ia matar uma pessoa por vez, a vida seria muito mais bela, né? Mas todos os dias esse asteroide cai aqui na Terra e as pessoas se contentam no fato de pensar, dessa vez ele não vai me pegar, mas todos os dias acordam 150 pessoas, 150 mil pessoas falando, ele não vai me pegar, e todos os dias elas estão erradas. A consciência da morte é o sentido da vida. Afinal de contas, nós sabemos que vamos morrer e quando morremos, deixamos tudo para trás. Tudo some, tudo some. Amores, projetos, vidas, sonhos, tudo desaparece. É como se nunca nem tivesse existido. E isso é o que nos torna humanos. Por causa que o nosso mundo ele é tão fantástico quanto ele é terrível. E as religiões e as espiritualidades ajudam muito a gente a suportar esse fardo que é ter consciência do final. Na realidade, viver 80 anos, se tivermos sortes, em comparação aos 1 trilhão que vai ter toda a existência, é muito pouco. E isso nos faz refletir, nos ficarmos tristes e ficarmos até um pouco schopenhauerianos, né? Ficarmos muito mais angustiados com a vida. Porém, ajuda muito a gente se agarrar a uma consciência que fazemos parte de algo maior, sem a questão da religião e espiritualidade. Pensar que do outro lado do mundo, que seja, tem alguém que está sentindo nossa falta dia após dia, hora após hora, pessoas que têm nossos retratos, pessoas que vão sentir a nossa falta, e são essas pessoas que dão sentido à nossa vida. E olha, se dormir é a morte sendo tímida, acordar é um milagre atômico. E nesse curto período de 80 anos de milagre, nós deveríamos fazer valer bastante a pena. Passar tempo com quem gostamos muito, conversar, jogar conversa fora, bater papo, se divertir, não ligar para o que os outros pensam, pegar o celular aqui, nada, gravar um stories, não ligar para o que as pessoas falam, que tente viver. A nosso tempo de vida aqui é muito curto e a gente tem que fazer acontecer. Nós temos que ter amores e projetos e tudo tem que dar certo. Nós temos que construir, conquistar, conversar e ao menos tentar manter o abismo existencial bem longe.